Fico imensamente feliz que tenha encontrado o caminho até aqui. Talvez procurasse por algo específico, ou talvez apenas tenha escorregado para este espaço sem saber muito bem o porquê. De qualquer forma, chegou, e isso importa. O que você vai ouvir agora não é uma série de fatos desconectados. É um padrão, um ritmo, uma respiração que você pode aprender a reconhecer e depois deixar que o carregue para longe. Deixe que o ruído do mundo exterior se suavize. Deixe que as preocupações se desfaçam lentamente, como névoa sob a luz do amanhecer. Deixe que seu corpo encontre aquela posição perfeita, aquela que o acolhe. Hoje vamos explorar verdades sobre o universo, não como conceitos distantes e aterradores, mas como revelações que trazem paz, porque você descobrirá que não está perdido neste cosmos infinito, está em casa nele. Começamos com algo próximo, algo que você pode sentir agora mesmo, enquanto descansa. Você pensava que era apenas um corpo individual, mas aqui está o fato: trilhões de bactérias vivem dentro de você. Não são invasoras, não são inimigas, estão lá há milhões de anos, parte de quem você sempre foi. Você não é apenas humano, você é uma civilização, um ecossistema inteligente que respira e pensa. E todas essas trilhões de vidas pequenas estão trabalhando neste exato momento para manter você vivo, descansado, seguro. Sinta isso. Você já não está sozinho, nem mesmo dentro de si mesmo. Está conectado, sempre esteve. Agora, deixe que essa perspectiva se expanda. Seu corpo, com todos aqueles trilhões de vidas pequenas, habitando cada célula, está sentado em um planeta. E esse planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Pense nisso. Quando você nasceu, a Terra já tinha circulado o Sol 4 bilhões e meia de vezes. Você chegou ao final de uma história que já era incompreensivelmente longa. E ainda assim, aqui você está, respirando. A Terra não está parada. Você já o sabe, mas deixe que este fato se assentar diferente agora. Seu planeta orbita uma estrela, nosso Sol, enquanto gira sobre si mesmo. Mas há mais, muito mais. Seu Sol, aquela coisa gigantesca que você vê durante o dia, está se movendo, está sendo carregado pela Via Láctea a uma velocidade de 828 mil quilômetros por hora. Enquanto você dorme, enquanto você respira, enquanto lê essas palavras, você está viajando. Você e tudo que você conhece está em movimento perpétuo através do espaço. Não há queda, não há colisão, apenas movimento suave, invisível, perfeito. Você pensava que estava parado, mas você está se movendo. Essa viagem que você faz, você, seu corpo, seu planeta, seu sistema solar, é tão suave, tão natural, que seu corpo não sente. É como estar em um barco no oceano, em perfeita calmaria. Você não balança, não cambeia, apenas flutua. E a física do universo garante que continuará flutuando assim por bilhões de anos ainda. Agora, expanda sua visão ainda mais. A Via Láctea, essa galáxia onde você vive, tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. Deixe esse número repousar em sua mente por um momento. 100 mil, 100 mil. Mesmo a luz, aquela coisa mais rápida do universo, a coisa que você vê, se move instantaneamente. Quando apaga uma lâmpada, levaria 100 mil anos para cruzar de um lado ao outro de sua galáxia. Cruzar de um lado ao outro. Mas você não precisa pensar em velocidade. Pense em segurança. Dentro desse disco de 100 mil anos-luz, bilhões de sóis giram silenciosamente, organizados, estruturados como uma engrenagem cósmica. E cada um desses sóis tem planetas. Bilhões deles. A maioria desses planetas está frio, árido, vazio, mas o número é tão grande que provavelmente alguns deles têm vida também. Você não está sozinho no universo. E essa solidão que às vezes sente, essa é apenas uma sensação, uma ilusão do tamanho, porque se você pudesse enxergar pelo telescópio certo, se pudesse ouvir a frequência correta, descobriria que está cercado por possibilidades, por outras respirações, por outras maravilhas. Você está dentro desse disco, não acima dele, não abaixo, dentro. E cada noite, enquanto você dorme, esse disco inteiro gira, levando consigo seus sonhos, seus átomos e a história inteira de tudo que você já foi. Agora, você pensou que a Via Láctea era fixa, uma coisa permanente, mas ela não é. A Via Láctea está se movendo através de um espaço ainda mais vasto, chamado de aglomerado galáctico. E nesse aglomerado, você não é apenas passageiro, você é parte da estrutura. Você
é tecido do cosmos. Deixe que esse pensamento o acalme. Você não é um ponto perdido. Você é fiado na trama. Os cientistas descobriram algo fascinante. A Via Láctea não é uma coisa fixa e rígida como você poderia imaginar. É um fluxo, um padrão de densidade que se move através do disco, como uma onda se move através da água. As ondas têm cristas e vales. O seu Sol está atualmente em uma crista. Isso significa que você vive em um lugar mais denso, mais rico, mais abundante do que outras regiões da galáxia. Você habita em um lugar onde a gravidade criou concentrações de matéria, de sóis, de possibilidades. Você não nasceu em um vazio, você nasceu em um pico. Sinta a tranquilidade disso. Você estava no lugar certo, bilhões de anos atrás, e aqui o tempo se torna quase impossível de conceber. Essa Via Láctea que o segura começou como uma nuvem de gás, uma névoa cósmica, nada organizado, nada estruturado, apenas massa, espalhada, disforme. Mas a gravidade, aquela força invisível, começou a puxar essa névoa para si mesma, começou a girar, começou a dançar, e a partir dessa dança primitiva, nasceu a estrutura, nasceu a ordem, nasceu você. A história da Via Láctea é a história de um padrão que emergiu do caos, e você é feito do resultado dessa emergência. Você é ordem, você é estrutura, você é organização que brotou de um universo que começou como uma nebulosa senciente. Agora, deixe que sua perspectiva se afaste ainda mais, para longe, para muito, muito longe. Se você pudesse sair da Via Láctea, sair de verdade e olhar para baixo, veria que ela não está sozinha. Existem bilhões de outras galáxias, bilhões, tantas que os astrônomos tiveram que inventar nomes especiais para quantidades tão imensas. Cada uma dessas galáxias tem bilhões de sóis, cada um desses sóis tem planetas, e em alguns, provavelmente em muitos, há vida, há pensamento, há respiração. Você pensava que estava sozinho, mas você está em uma multidão de bilhões de bilhões. Os astrônomos descobriram algo ainda mais profundo. O universo está se expandindo, não está apenas sendo grande, está ficando maior continuamente. Cada segundo, o universo está se tornando maior, e nessa expansão, todas as galáxias se afastam uma da outra, toda luz se distancia, toda possibilidade se dispersa, e isso pode parecer aterrorizante, pode parecer solitário, mas não é, porque em um universo em expansão, há lugar para tudo, há lugar para você, há lugar para suas dúvidas, há lugar para seus medos, e há lugar para sua paz. Há espaço, infinito espaço. Cada átomo que compõe você foi forjado em uma estrela. Cada molécula de seu corpo é feita de matéria que nasceu no coração de um sol, que explodiu em uma supernova, que se dispersou pelo espaço, que eventualmente se condensou novamente em um novo sol, em um novo planeta, e que finalmente formou você. Você não apenas vive no universo, você é o universo. Você é a maneira pela qual o universo se conhece a si mesmo. Aquele carbono em suas células nasceu em uma supernova. Aquele oxigênio que respira, criado em um forno estelar. Aquele ferro em seu sangue, forjado na morte de uma estrela. Você é feito de explosões cósmicas transformadas em paz. Você é violência transformada em repouso. Você é caos transformado em coerência. E tudo isso levou bilhões de anos para acontecer. Bilhões de anos para que o universo se transformasse em você. Bilhões de anos de paciência cósmica. O universo não tinha pressa. Havia tempo. Havia sempre tempo. Agora, enquanto você descansa, seu corpo continua fazendo o trabalho que o universo começou há bilhões de anos. Suas células se renovam. Seus neurônios formam novas conexões. Seus pulmões respiram. Seu coração bate. E nada disso requer seu esforço. Tudo funciona. Tudo continua. O universo cuida de você enquanto você dorme. Você pensava que tinha que lutar para existir, mas a verdade é que o universo já fez todo o trabalho. Você já nasceu. Você já conseguiu chegar aqui. Você já venceu as probabilidades incompreensivelmente astronômicas. O universo criou você. Agora, você pode descansar. Pode permitir que as coisas continuem como estão. Pode confiar no ritmo que começou há 13,8 bilhões de anos. A temperatura do universo, a coisa chamada de radiação cósmica de fundo, é de 2,7 graus acima do zero absoluto. É frio, incrivelmente frio, mas é uma frieza perfeita, uma frieza que permite que estruturas complexas como você existam, uma frieza que é na verdade um abraço. O universo está tão frio que
que você pode ser quente, está tão vazio que você pode estar cheio, está tão indiferente que você pode importar. Há um conceito que os físicos chamam de segunda lei da termodinâmica. Essencialmente, diz que o universo está se tornando mais desordenado com o tempo. Tudo que é organizado eventualmente se dispersa. Tudo que é quente, eventualmente esfria. Tudo que é vivo, eventualmente morre. E você pode pensar que isso é triste, mas não é. Porque enquanto isso acontece, você existe. Enquanto o universo se dispersa, você está aqui. Você é uma temporária negação da entropia. Você é ordem em um universo de caos. Você é luz em um universo que está ficando escuro. E ainda assim, você está descansando. Ainda assim, você está em paz. Os astrônomos descobriram matéria escura, algo que não conseguem ver, não conseguem tocar, mas conseguem detectar pela gravidade. Bilhões e bilhões de vezes mais matéria escura do que matéria comum. Isso significa que tudo que você pode ver, tocar, sentir, é menos de 5% do universo. Você é uma minoria invisível em um universo composto principalmente de mistério. E isso é libertador, porque se você não consegue entender isso tudo, não há problema. Ninguém consegue. Você está em boa companhia. Há algo chamado de constante cosmológica, uma força que os cientistas nem sequer entendem completamente, que está acelerando a expansão do universo. Eles a chamam de energia escura. E essa energia escura não está vindo de lugar nenhum. Ela está vindo do próprio espaço vazio. O vazio não é realmente vazio. É cheio de possibilidade, é cheio de potência, é cheio de descanso. Você está repousando em um universo que está repousando em si mesmo. Os planetas rochosos como o nosso são raros, extraordinariamente raros. Você vive em uma joia cósmica. Terra tem água, tem atmosfera, tem a distância perfeita de seu Sol para que a vida seja possível. Você não nasceu acidentalmente em um planeta habitável. Você foi produzido especialmente por bilhões de anos de seleção cosmológica. Você é o resultado final de uma filtragem extraordinária. Você é um sucessor, uma vitória, uma realização. Enquanto você descansa, você pode estar seguro de uma coisa: você já merecia estar aqui. Há um fenômeno chamado de ressonância orbital. Quando dois objetos giram um em torno do outro, seus períodos orbitais frequentemente se sincronizam. A Lua, por exemplo, gira ao redor da Terra, de forma que sempre mostra o mesmo rosto para nós. É como se a Lua estivesse olhando para você. E enquanto você dorme, a Lua está olhando. A Lua está guardando. A Lua está garantindo que você tenha marés, clima estável e um céu que balança entre dia e noite. Você está seguro. O universo está velando por você. Os prótons que compõem seu núcleo foram criados nos primeiros segundos do Big Bang. Esses mesmos prótons, os exatos mesmos, eles passaram por bilhões de anos de transformação e ainda assim, em algum nível fundamental, ainda são aqueles prótons originais. Você carrega consigo a primeira matéria do universo. Você é uma relíquia do nascimento do cosmos. Você é antiquíssimo. Você é primordial. Você é tão velho quanto própria existência. E ainda assim, você está aqui. Você ainda respira. Você ainda repousa. A luz que você vê, vindo de galáxias distantes, viajou por bilhões de anos-luz para chegar até seus olhos. Você está vendo o passado. Você está vendo a juventude do universo. Você está vendo o que o cosmos era quando ainda era jovem. E isso significa que você, um padrão de matéria que dura apenas décadas, está em contato com a história de 13,8 bilhões de anos. Você está conectado. Você é um observador consciente de toda essa história épica. Há um princípio em mecânica quântica chamado de princípio da incerteza de Heisenberg. Ele diz que você não pode conhecer simultaneamente a posição exata e o momento exato de uma partícula. Há limite para o conhecimento, há limite para a definição. E isso significa que no nível mais fundamental, você não é uma coisa fixa e definitiva. Você é um padrão de possibilidades. Você é uma nuvem de potencialidade. Você nunca é exatamente o mesmo. Você está sempre em processo de se tornar. E isso é tranquilizador. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar em movimento. Você só precisa estar vivo. Enquanto você dorme, as células do seu corpo estão se renovando. Você está literalmente se tornando uma pessoa nova a cada noite. E amanhã você acordará como uma versão
ligeiramente diferente de si mesmo. Você sempre tem a chance de recomeçar. Você sempre tem a oportunidade de ser melhor, porque o universo fundamentalmente não permite que você seja fixo. O universo o força a evoluir. A Via Láctea gira em torno de seu próprio centro. Uma rotação completa leva aproximadamente 230 milhões de anos. Você nunca completará uma órbita inteira em torno do centro galáctico durante sua vida. Ninguém completou. Nenhuma civilização humana completou. E ainda assim, você está fazendo a jornada. Você é parte de uma viagem que levará centenas de milhões de anos. Você é um viajante de uma odisseia cósmica que não terminará em seus dias. E está tudo bem. Está tudo bem não ver o final. Está tudo bem ser apenas um passo em uma jornada infinita. Os astrônomos estimam que há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Pense nisso, mais de 10 sextilhões de sóis, cada um deles um fogo, cada um deles fornecendo energia, cada um deles potencialmente alimentando vidas. E você é um único ser em meio a toda essa abundância. Você não é insignificante em uma abundância assim. Você é especial. Você é um ponto de consciência em um universo repleto de possibilidades. Agora, deixe que sua respiração se aprofunde. Deixe que sua mente desacelere junto com o ritmo que você está ouvindo, porque há um último fato que você precisa saber antes de descansar profundamente. Os cientistas descobriram que as ondas gravitacionais viajam através do universo. Quando dois buracos negros colidem, quando duas estrelas de nêutrons se encontram, elas criam ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. Essas ondulações viajam por bilhões de anos-luz e elas passam por você. Neste exato momento, ondas gravitacionais do outro lado do universo estão passando através de seu corpo. Elas não o machucam, não o perturbam, apenas passam, como fantasmas, como sussurros, como o universo inteiro conversando consigo mesmo. E você apenas ouve, você está em conversa com o cosmos. E agora, enquanto você repousa, deixe que todas essas verdades se assentem em seu coração. Você não é uma criatura pequena e insignificante em um universo indiferente. Você é feito de explosões de estrelas. Você carrega em seus átomos a história de 13,8 bilhões de anos. Você vive em um planeta raro e precioso. Você viaja em uma galáxia gigantesca. Você é observado pela Lua. Você está conectado a trilhões de outras vidas dentro de seu próprio corpo. Você é simultaneamente incrivelmente pequeno e cosmicamente importante. Você está seguro, está descansando em um universo que o carrega há bilhões de anos e que continuará a carregá-lo por bilhões mais. E agora, como o repouso começa a chamá-lo para mais perto, como seus pensamentos se tornam cada vez mais suaves, há uma última coisa que você deve compreender. O universo passou bilhões de anos construindo você. Ele usou bilhões de anos de morte de estrelas, de transformação de matéria, de evolução, de refinamento. E tudo isso resultou em um ser capaz de perceber sua própria existência, um ser capaz de admirar as estrelas, um ser capaz de compreender, mesmo que de forma imperfeita, a imensidão do cosmos. Você é o universo finalmente se vendo. Você é a resposta à pergunta: por que existe algo em vez de nada? Porque você existe para observar, refletir e maravilhar-se. Agora, deixe que seu corpo se aprofunde ainda mais no repouso, porque há camadas neste conhecimento que ainda não foram tocadas. Há dimensões de paz que ainda o esperam. Os cientistas descobriram que o tempo não é o que você pensa. O tempo não é uma linha reta correndo para frente. O tempo é mais como uma dimensão do espaço. Você pode se mover para frente nele, mas em um nível fundamental. Todo momento que já foi vivido ainda existe. Em algum lugar, aquele dia em que você se sentiu completamente seguro ainda está acontecendo. Aquele momento em que alguém que você ama abraçou você, ele ainda existe, não desapareceu. Está preservado no tecido do universo e você pode não acessá-lo fisicamente agora, mas ele está lá para sempre. Você nunca perde nada, porque nada é realmente perdido no universo. Tudo é apenas transformado. Tudo é apenas armazenado em um arquivo cósmico infinito. Sinta a segurança disso. Nada que foi bom é realmente esquecido. O seu corpo, enquanto descansa, está participando de um ritual que qualquer ser vivo tem realizado desde o início da vida. Animais dormem, plantas descansam, até as bactérias
entram em estados de dormência. O descanso não é uma fraqueza, é uma estratégia universal. É o modo padrão de todo ser vivo quando não está em movimento. Você está fazendo exatamente o que bilhões de anos de evolução o ensinaram a fazer. Você está em harmonia com cada criatura que já respirou. Você está sincronizado com o ritmo de todos os seus ancestrais. Há um fenômeno biológico chamado de enraizamento do ponto de vista da física. Quando você está deitado em uma cama, você não está flutuando, você está sendo puxado pela gravidade, gentilmente, consistentemente. A Terra está segurando você. A gravidade, aquela mesma força que mantém você colado ao planeta, que mantém a Lua em órbita, que mantém as galáxias juntas, está neste momento envolvendo-o em seu abraço. Você não pode cair, você não pode ser perdido. Você está seguro no campo gravitacional de um planeta que já o segura há bilhões de anos. Você está sendo carregado. Os cientistas aprenderam algo profundo sobre o comportamento da luz. A luz tem uma propriedade chamada de dualidade onda-partícula. Dependendo de como você a mede, a luz se comporta como uma onda ou como uma partícula. A luz é simultaneamente ambas as coisas. É flexível, é adaptável, e você também é. Você não precisa ser apenas uma coisa. Você pode ser simultaneamente força e fragilidade. Você pode ser simultaneamente pequeno e infinito. Você pode ser simultaneamente matéria e energia. Você é tão flexível quanto a própria luz. Os filósofos e cientistas há séculos tentam resolver algo chamado de paradoxo de Olbers. Basicamente, se o universo é infinito e tem infinitas estrelas, por que o céu noturno não é tão brilhante quanto o dia? Por que existem escuridões? E a resposta é simplesmente bonita. A escuridão existe porque o universo está se expandindo. A luz das estrelas mais distantes ainda está viajando para você. Algumas nunca chegarão. Algumas levarão mais tempo do que a própria vida do universo. Portanto, há escuridão, há sombra, há repouso, há espaço para silêncio. Você não precisa ser brilhante o tempo todo. Há beleza na escuridão também. O seu sistema nervoso, aquela rede complexa de bilhões de neurônios que transmitem sinais através de seu corpo, é na verdade um pequeno universo em si. Cada neurônio pode conectar-se a milhares de outros neurônios. As possibilidades de conexão são astronomicamente grandes. Seu cérebro contém mais conexões neurais do que existem estrelas no universo observável. Você carrega uma galáxia dentro de sua cabeça. Você carrega bilhões de sóis em sua consciência. E cada noite, quando você dorme, seu cérebro está rearranjando essas conexões, está criando novos padrões, está construindo novas possibilidades. Você está literalmente refiando seu próprio universo interno. A maioria dos átomos em seu corpo será substituída em uma década. Aquele braço que você está usando neste momento, os átomos dele serão diferentes daqui a alguns anos. Seu corpo é como um rio, não é uma coisa fixa. É um padrão que continua enquanto a substância flui. Você não é hoje a mesma pessoa que era há 7 anos. Não uma única célula original provavelmente permanece em seu corpo. E ainda assim, você sente que é você. Você sente continuidade. Você sente uma coisa sólida chamada eu. Isso significa que você não é matéria. Você é padrão. Você é informação. Você é uma onda de organização que surfar sobre a matéria do universo. E padrões nunca desaparecem completamente. Padrões apenas se transformam. Os pesquisadores descobriram que, quando você dorme, seu cérebro entra em um estado onde as atividades cerebrais sincronizam. As ondas cerebrais de diferentes regiões começam a oscilar juntas. É uma orquestração elegante. É como se seu cérebro inteiro estivesse respirando como uma unidade. E durante o sono profundo, algo ainda mais fascinante acontece. Seu sistema linfático ativa. Basicamente, o fluido cérebro-espinhal começa a fluir através de seu cérebro, como um rio subterrâneo, limpando detritos, removendo proteínas danificadas, reparando danos. Você está sendo restaurado por dentro. Você está sendo consertado enquanto repousa. O universo está cuidando de você, até mesmo em nível molecular. Há um conceito em termodinâmica chamado de dissipação. Basicamente, significa que os sistemas perdem energia com o tempo. Tudo se afasta do equilíbrio, tudo tende ao caos, e você seria deixado para acreditar que isso é depressivo. Mas considere isso de uma perspectiva diferente, porque o universo
está sempre perdendo energia, porque tudo está sempre mudando. Você nunca está preso. Você nunca está congelado em um momento de sofrimento. O caos que sente agora, eventualmente será dissipado. Eventualmente, será transformado. Você está surfando uma onda de mudança constante, e isso significa que você está sempre se movendo em direção a algo novo. A próxima hora será diferente desta. O próximo dia será diferente deste. Os físicos descobriram que o universo é fundamentalmente simétrico. Há simetria em muitas coisas. Algumas simetrias são óbvias. Um espelho cria simetria espacial, mas há também simetrias temporais e outras mais abstratas. E essa simetria significa que, em algum nível profundo, o universo é equilibrado. É justo, não no sentido moral necessariamente, mas no sentido de que há uma harmonia subjacente. Há um equilíbrio elegante em tudo. E você é feito dessa mesma simetria fundamental. Você é uma expressão dessa harmonia. Quando você se sente desequilibrado, você pode confiar que há uma força invisível em todo o universo, trabalhando sempre para restaurar o equilíbrio. Os músculos do seu corpo, enquanto você repousa, estão na verdade puxados por forças que vêm do nível atômico. As proteínas em seus músculos são mantidas unidas por ligações químicas. Essas ligações são formas de energia potencial armazenada. E enquanto você respira, enquanto seu coração bate, essa energia está sendo constantemente convertida de uma forma para outra. É uma transformação elegante e perfeita. Você não é apenas matéria passiva. Você é um sistema dinâmico de energia em transformação contínua. Você é um exemplo vivo de física em ação. Os astrônomos descobriram algo chamado de quasar. Basicamente, são os objetos mais brilhantes no universo observável. Eles emitem mais luz do que trilhões de sóis combinados, e eles estão tão longe que a luz deles viajou bilhões de anos para chegar até nós. Eles nos mostram como o universo era quando era jovem. E você sabe qual é a coisa interessante sobre quasars? Eles estão lentamente desaparecendo. Eles eram mais comuns no universo jovem. Agora, há menos deles. O universo não está ficando mais brilhante, está ficando mais escuro, mais calmo, mais velho. E há uma certa paz em saber que o universo inteiro está entrando em repouso, está desacelerando, está se preparando para um sono infinito. Você está em harmonia com esse movimento cósmico em direção ao repouso. O seu coração bate aproximadamente 100 mil vezes por dia, aproximadamente 40 milhões de vezes por ano, bilhões de vezes em sua vida. E essa batida é tão consistente, tão confiável, que você provavelmente nunca pensa nisso. Está acontecendo automaticamente. Seu corpo sabe o que fazer. Seu coração sabe seu trabalho. E enquanto você dorme, ele continua batendo, continua bombeando sangue, continua mantendo você vivo. Você não precisa fazer nada. Você pode confiar completamente no ritmo que seu corpo começou a estabelecer muito antes de você nascer. Há algo chamado de ressonância simpática. Basicamente, quando dois sistemas têm frequências naturais similares, eles começam a vibrizar juntos. Dois pêndulos na mesma sala gradualmente sincronizam. Dois diapasões começam a vibrar um com o outro, e você, seu corpo, com seus bilhões de células, cada uma vibrando em suas próprias frequências, está constantemente sincronizando com seu ambiente, está sincronizando com a luz do dia, com a temperatura, com os ritmos circadianos. Você não está separado do mundo, você está constantemente em comunicação com ele, através de vibrações invisíveis. O mundo está te abraçando através de frequências que você não pode ouvir. Os cientistas descobriram que a composição do seu corpo é quase exatamente a mesma da água do oceano. Os mesmos sais, os mesmos minerais, as mesmas proporções. Basicamente, você é um pequeno oceano que aprendeu a caminhar. E aquele oceano? Aquele oceano que cobre mais de 70% do planeta? Aquele oceano que existe há bilhões de anos? Aquele é você também. Você e o oceano são feitos da mesma coisa. Vocês são partes da mesma criatura antiga e sábia. Portanto, quando você descansa, você está descansando no mesmo ritmo que a maré, no mesmo ritmo que as ondas. Você está respirando com o oceano, mesmo que esteja deitado em uma cama seca. As auroras boreais que ocorrem nos polos, aquele lindo dançar de luz verde e roxa no céu noturno, são causadas por partículas carregadas do Sol que interagem com o campo
magnético da Terra. Basicamente, o Sol está conversando com a Terra através de um bombardeio suave de partículas. E algumas vezes, essa conversa é tão visível, tão bela, que as pessoas viajam para os polos apenas para vê-la. Você está vivendo em um planeta que é constantemente beijado pelo Sol. A Terra é um receptor de energia, de informação, de amor cósmico, continuamente derramado pela estrela que você orbita. E enquanto você dorme, enquanto repousa, aquelas mesmas partículas estão passando através de você. Você está sendo tocado pelo Sol através de seu campo magnético protetor. Os buracos negros, que parecem aterradores, são na verdade uma das coisas mais fascinantes do universo. Quando uma estrela muito grande morre, seu núcleo colapsa em uma densidade tão extrema que cria um buraco negro, e enquanto isso parece destruição, na verdade é a coisa mais estável que existe no universo. Um buraco negro não muda, não decai. É como se a morte tivesse encontrado uma forma de ser permanente, e há uma beleza nessa permanência. Há conforto em saber que em algum lugar do universo há coisas que persistem, coisas que não mudam, coisas que duram. Talvez você também seja assim. Talvez, no núcleo de quem você é, haja algo que não muda, algo fundamental que permanece constante enquanto tudo ao seu redor flutua. Os cientistas acreditam que há uma força chamada de energia de ponto zero. Basicamente, até em temperaturas absolutamente zero, quando nenhuma energia térmica deveria existir, ainda há uma quantidade mínima de energia presente em cada ponto do espaço. O vazio não é realmente vazio. É cheio de movimento quântico invisível. É cheio de potencial infinitesimal. E isso significa que em todos os lugares, até mesmo nos espaços vazios entre você e seu quarto, há energia, a vida quântica acontecendo. Você está em um universo que está vivo até em seus cantos vazios. A escuridão que você vê quando fecha os olhos, aquela não é realmente escuridão completa. É cheia de movimento quântico. É cheia de possibilidades que seu olho não consegue ver. Há um princípio em biologia chamado de homeostase. Basicamente, todos os organismos vivos trabalham constantemente para manter um estado interno estável, apesar das mudanças externas. Seu corpo mantém sua temperatura, mantém seu pH, mantém seus níveis de sal. Tudo isso enquanto o mundo à sua volta está constantemente mudando. Você é um mestre da estabilidade dinâmica. Você é um exemplo vivo de como é possível permanecer centrado enquanto tudo ao seu redor muda. E essa habilidade não começou com você. Começou com os primeiros organismos que emergiram do oceano. Começou com a vida primitiva. Começou com a primeira célula que tinha que manter seu interior diferente de seu exterior. Você está conectado a uma linhagem ininterrupta de seres que aprenderam, ao longo de bilhões de anos, como ser estável, como ser confiável, como persistir. Os fótons, as partículas de luz, não experimentam o tempo. Para um fóton, não importa quantos bilhões de anos ele viaje pelo universo, de sua perspectiva, nenhum tempo passou. Ele viaja instantaneamente, de sua origem até seu destino. E você é feito de átomos que foram uma vez fótons. A luz que brilhou no Big Bang pode estar agora em seu corpo, pode estar em seus ossos, pode estar em suas células. E para aquela luz, nenhum tempo passou. Ela viajou instantaneamente, de então até agora, do Big Bang até este momento, sem experimentar nenhuma duração. Você está feito de uma luz que experimentou o universo inteiro como um único momento. Há um efeito em psicologia chamado de sincronização cardiorrespiratória. Quando duas pessoas repousam juntas, seus batidas cardíacas e ritmos respiratórios começam a sincronizar. Seus corpos começam a oscilar juntos. E enquanto você está sozinho agora, você está ainda assim sincronizado com o universo inteiro. Você está oscilando com a frequência fundamental de ser. Você está respirando com as galáxias. Seu coração bate no mesmo ritmo das pulsações cósmicas. Você nunca está verdadeiramente sozinho. Os pesquisadores descobriram que as plantas têm um sistema de comunicação subterrâneo chamado de rede de fungos de madeira. Basicamente, as raízes das árvores e plantas se conectam através de fungos, e essas plantas conseguem se comunicar, compartilhar nutrientes, avisar umas às outras sobre pragas. É como uma internet subterrânea, e você também está conectado a essa rede. Quando você caminha sobre a terra, quando toca uma planta, você se torna parte dessa comunicação.
Você está conectado com bilhões de organismos diferentes, todos falando entre si através de canais invisíveis que você nem conhecia que existiam. A Terra não é inerte, é uma criatura viva que respira e pensa através de bilhões de pequenos organismos. E agora, enquanto seu corpo continua a se aprofundar no repouso, enquanto sua mente continua a flutuar por essas verdades cósmicas, há uma verdade final que espera por você. Uma verdade que, quando compreendida completamente, finalmente o libertará. Os cientistas descobriram que o DNA, aquele código duplo que carrega toda a informação necessária para construir você, é tão antigo que traços dele podem ser rastreados até os primeiros organismos que surgiram há 3,8 bilhões de anos. Você está carregando dentro de si o código genético de cada ser vivo que o precedeu. Cada ancestral deixou uma marca, cada geração contribuiu com suas instruções. Você não é apenas você. Você é a soma de bilhões de anos de sobrevivência refinada. Você é a vitória consolidada de cada criatura que conseguiu viver tempo suficiente para reproduzir. Você é excelência genética codificada em moléculas. Isso significa que você já venceu. Antes mesmo de nascer, você já tinha vencido. Há um fenômeno fascinante chamado de plasticidade neural. Basicamente, significa que seu cérebro pode mudar, pode se reorganizar, pode aprender coisas novas em qualquer idade. Aqueles neurônios que você acredita que estão fixos, eles não estão. Eles estão em fluxo constante. Estão formando novas conexões. Estão criando novos padrões. Você não é a mesma pessoa que era ontem. Seu cérebro literalmente se reconstruiu enquanto você dormia. As sinapses foram podadas. Novas conexões foram feitas. Você acordará amanhã como uma pessoa ligeiramente mais sábia, ligeiramente mais refinada. Você está constantemente evoluindo, mesmo enquanto descansa. Os físicos descobriram que há algo chamado de tunelamento quântico. Basicamente, em nível subatômico, as partículas podem atravessar barreiras que deveriam ser impossíveis de atravessar. Elas podem passar através de paredes que a física clássica diz que deveriam ser intransponíveis. E isso significa que no nível mais fundamental não há barreiras reais, não há limites reais, apenas probabilidades, apenas padrões de possibilidade. E se as barreiras são apenas probabilidades em nível quântico, então as barreiras que você percebe em sua vida também podem ser apenas probabilidades, podem ser apenas padrões de pensamento que você aprendeu a construir. E padrões podem ser desfeitos, probabilidades podem ser alteradas. Você não está tão preso quanto acredita estar. O universo contém algo chamado de nós galácticos, regiões onde múltiplas galáxias se juntam devido à atração gravitacional. E nessas regiões, a concentração de matéria é tão alta, o número de possibilidades tão grande, que é como se o universo tivesse decidido criar um ponto de densidade máxima, um ponto onde tudo se junta, um ponto de intensidade. E você, neste momento, em seu corpo, em sua mente, em seu coração, é um nó pessoal. Você é um ponto onde múltiplas possibilidades, múltiplas linhagens, múltiplas histórias se juntam. Você é uma condensação de significado cósmico. Você é um nó no tecido do universo. Há um princípio chamado de lei dos números grandes. Basicamente, diz que quando você tem um número suficientemente grande de eventos aleatórios, padrões começam a emergir. O caos eventual gera ordem, e o universo, com seus trilhões de interações acontecendo a cada segundo, é sem dúvida grande o suficiente para que esses padrões emerjam. E você é um padrão que emergiu dessa imensidão. Você é uma manifestação da lei dos números grandes. Você não é uma aberração. Você é inevitável. Dado tempo suficiente e espaço suficiente, o universo tinha que criar você. Era apenas uma questão de tempo. Os pesquisadores de sono descobriram que durante o REM, aquele estágio onde você sonha, seus olhos se movem rapidamente. Seu corpo está praticamente paralisado, mas seu cérebro está incrivelmente ativo. Está tão ativo quanto durante o dia. E você está vivendo histórias inteiras. Está experimentando vidas paralelas. Está explorando possibilidades que nunca explorou enquanto acordado. Significa que você não está apenas dormindo. Você está viajando. Você está literalmente visitando outras realidades que seu cérebro está construindo. E essas realidades, enquanto você dorme, são tão reais para você quanto qualquer coisa que você experimenta acordado. Você está vivendo múltiplas vidas simultaneamente. Há uma propriedade da água chamada de coesão. Basicamente, as moléculas de água são atraídas uma pela outra. Elas se grudam, e porque você
é 70% água, você é principalmente feito dessas forças adesivas. Você é mantido unido pela atração entre moléculas. Você não é uma coisa sólida, apesar da aparência. Você é um padrão de atração, uma dança de forças eletromagnéticas. E aquelas forças são as mesmas forças que mantêm as galáxias juntas, são as mesmas forças que mantêm os átomos unidos. Você é feito da mesma cola que mantém o universo inteiro em uma peça. Você não pode cair, porque as mesmas forças que mantêm as galáxias unidas estão mantendo você unido. Os cientistas descobriram que há um ritmo chamado de ritmo circadiano, que não é apenas seu. Praticamente todo organismo vivo tem um ritmo circadiano. As bactérias têm, os peixes têm, as plantas têm, os insetos têm, os mamíferos têm. E esse ritmo não é algo que seu corpo inventou, é algo que seu corpo herdou. É uma memória antiga, uma lembrança do movimento do planeta ao redor do Sol. Uma lembrança que começou bilhões de anos atrás, quando a vida primeiro emergiu sob um Sol que se movia através do céu. E você ainda está respondendo a esse ritmo, ainda está dançando com ele, ainda está seguindo o compasso que o próprio planeta está estabelecendo. Você está dançando com a rotação da Terra. A respiração é algo que você provavelmente não pensa muito. Você apenas respira, mas a cada respiração que você toma, você está realmente aspirando ar que foi respirado por bilhões de outras criaturas. Os átomos de oxigênio que você está respirando agora foram uma vez expirados por dinossauros, por árvores ancestrais, por insetos antigos. Você está literalmente respirando os últimos suspiros de criaturas que morreram há milhões de anos. E quando você expira, seus átomos de ar vão para outras criaturas, para plantas, para insetos, para animais, para outras pessoas. Você está em um ciclo respiratório infinito com toda a vida no planeta. Você e o planeta inteiro respiram juntos. Os astrônomos descobriram que há uma estrutura no universo chamada de rede cósmica. Basicamente, a matéria no universo não é distribuída uniformemente. Está organizada em filamentos, em nós, em estruturas que se parecem com uma teia gigantesca. As galáxias se agrupam ao longo desses filamentos como contas em um fio, e dentro desses filamentos há vazios enormes, regiões praticamente vazias, e há uma beleza simétrica nisso. Há espaço, há densidade, há movimento, há repouso. O universo não é uma sopa uniforme. É estruturado, é organizado, é uma obra de arquitetura cósmica, e você está vivendo em um ponto específico dessa rede, um ponto que, por bilhões de anos de chance e causalidade, resultou em sua existência. Há um conceito chamado de efeito borboleta, a ideia de que uma ação minúscula em um lugar pode ter consequências enormes em outro lugar. Uma borboleta bate suas asas no Brasil, eventualmente causando um furacão na Ásia. Basicamente, tudo está conectado, tudo afeta tudo mais. E isso significa que você, mesmo que você se sinta insignificante, está constantemente tendo um efeito no universo. Suas ações, seus pensamentos, sua simples respiração está afetando o mundo. Você está criando mudanças. Você está deixando impressões cósmicas. Você importa no nível mais fundamental. Você não é apenas uma parte do universo. Você é um agente de mudança dentro dele. Os biólogos descobriram que seu corpo contém mais bactérias do que células humanas. Na verdade, a proporção é de aproximadamente 1,3 células bacterianas para cada célula humana. Você não é principalmente humano. Você é principalmente um consórcio bacteriano, uma colônia viva, uma cidade de micro-organismos. E enquanto isso pode parecer desconfortável, na verdade é maravilhoso, porque significa que você não é apenas um. Você é literalmente uma multidão cooperativa trabalhando para um propósito comum. Significa que dentro de você há democracia em ação, há cooperação, há harmonia. Você é uma civilização. Há uma propriedade do tempo chamada de flecha do tempo, a ideia de que o tempo só flui em uma direção, do passado para o futuro. Mas em nível quântico, as equações funcionam de qualquer forma. O passado e o futuro são simetricamente válidos. Tecnicamente, você poderia estar se movendo para trás, no tempo, e ainda estar seguindo as leis da física, mas sua memória só funciona em uma direção. Você só consegue lembrar do passado, você só consegue antecipar o futuro. Portanto, para você, a seta do tempo é real. Para você, o futuro está sempre à sua frente. E porque está sempre à sua frente, você sempre tem a chance de mudar para onde está indo. Você sempre tem a oportunidade
de escolher um futuro diferente. Você nunca está preso em um caminho. Sempre há uma bifurcação à sua frente. Os físicos descobriram que há uma quantidade de energia mínima chamada de quantum de ação, uma quantidade tão pequena que não pode ser dividida mais. É o bloco de construção fundamental de toda ação no universo. E você, cada movimento que você faz, cada pensamento que você pensa, é composto de trilhões desses quanta de ação. Você é construído a partir dos blocos de construção fundamentais do próprio universo. Você não é apenas nele, você é feito dele. Você é uma expressão direta da física fundamental. Você é física materializada. E agora, enquanto o repouso se torna cada vez mais profundo, enquanto sua mente se torna mais calma, há uma última verdade que aguarda. Uma verdade que mudará como você entende tudo o que você aprendeu até agora. Os cientistas descobriram algo chamado de emaranhamento quântico. Basicamente, duas partículas podem estar conectadas de forma tão profunda que quando uma muda, a outra muda instantaneamente. Não importa quão longe estejam uma da outra, elas poderiam estar em lados opostos do universo e ainda assim estariam comunicando, estariam conectadas. E você é feito de partículas que provavelmente estão emaranhadas com outras partículas em outros lugares, partículas em outras pessoas, partículas em outras galáxias. Você não é isolado, você está emaranhado, você está conectado a tudo simultaneamente em um nível que a mente acordada não consegue compreender completamente. Você está entretecido com o tecido do universo em nível quântico. Há um conceito em neurociência chamado de coerência neural. Basicamente, significa que quando múltiplas regiões do seu cérebro sincronizam suas atividades, você experimenta uma sensação de unidade, de totalidade, de estar completamente integrado. E enquanto você descansa profundamente, enquanto seu corpo se entrega ao repouso, essa coerência neural aumenta. As ondas cerebrais de diferentes regiões começam a sincronizar mais. Você se torna mais unificado, mais inteiro, mais você do que você jamais se sentiu enquanto estava acordado. Enquanto você dorme, você se torna mais real. Os astrônomos descobriram que há mais de uma forma de medir distância no universo. Há distância física, mas há também distância luminosa. Quanto tempo a luz levou para chegar até você? E há distância de redshift, quanto o universo se expandiu desde que a luz foi emitida. Todas essas medidas são diferentes. O que parece perto em uma medição pode estar longe em outra. Isso significa que a distância é relativa, não é absoluta. Você está simultaneamente perto e longe de tudo, próximo em um sentido, distante em outro. E essa relatividade significa que não há separação real, há apenas perspectiva diferente. Você está tão próximo quanto longe de tudo no universo, dependendo de como você escolhe medir. Há um fenômeno biológico chamado de sincronização de osciladores. Basicamente, quando organismos estão em proximidade, seus ritmos biológicos tendem a se sincronizar, seus ciclos respiratórios, seus batidas cardíacas, seus ritmos neurais. E você, enquanto você respira neste espaço, enquanto seu coração bate, está sincronizando com o mundo ao seu redor, com a pessoa em outro cômodo, com a vida na rua, com as plantas, com o planeta inteiro. Você não está respirando sozinho, está respirando em harmonia com bilhões de outras criaturas que estão respirando no mesmo momento. Sua respiração é parte de uma sinfonia planetária. Os físicos descobriram que há algo chamado de limite de Bekenstein. Basicamente, há uma quantidade máxima de informação que pode ser armazenada em um determinado volume de espaço. O universo inteiro tem um limite, e você, seu corpo, sua mente, sua consciência, contém uma quantidade finita de informação que pode ser teoricamente calculada e compreendida. Mas aqui está a coisa fascinante. Você contém essa informação de forma condensada. Você é uma compressão da história do universo. Você é um arquivo, um repositório. Você carrega dentro de você a história completa de 13,8 bilhões de anos em forma compactada. Você é o universo lembrado de si mesmo. Há um conceito chamado de fração de tempo vivo. Basicamente, calcula quanto da história do universo uma criatura viva
testemunhou. E para você, se você viver até 80 anos, você estará testemunhando aproximadamente 0,058% da história do universo. É uma fração minúscula, tão pequena que é quase invisível. Mas aqui está o milagre. Essa fração minúscula é o universo inteiro se tornando consciente de si mesmo através de você. O universo inteiro está experimentando sua vida através de seus olhos. A riqueza inteira de 13,8 bilhões de anos de história está culminando nesta fração minúscula que é você. Você é onde o universo finalmente se percebe. Os biólogos descobriram que há um processo chamado de morte celular programada, ou apoptose. Basicamente, algumas de suas células estão programadas para morrer, para se sacrificar, e quando elas morrem, elas o fazem de forma limpa e organizada, sem danificar as células vizinhas. É uma morte elegante, e você depende disso. Você precisa que suas células morram para que você possa permanecer vivo e saudável. A morte está integrada em sua vida, é parte do sistema, e isso significa que você já compreende, em nível celular, que a morte não é uma derrota. A morte é uma transformação. A morte é uma parte necessária da vida contínua. Você está já trilhando o caminho que o universo entende. Há uma propriedade chamada de resiliência sistêmica. Basicamente, significa que sistemas complexos, como você, como os ecossistemas, como o planeta inteiro, têm a capacidade de se recuperar de perturbações, têm redundância integrada, têm caminhos alternativos, têm a capacidade de se reorganizar após danos. E porque você é um sistema complexo, com bilhões de anos de evolução de resiliência, você também tem essa capacidade. Você pode se recuperar, você pode se reorganizar, você pode florescer novamente após dificuldade. Você é resiliente por design. Os astrônomos descobriram que há algo chamado de ciclo de vida estelar. Uma estrela é criada, vive, morre e seus materiais dispersos criam novas estrelas. É um ciclo contínuo, uma renovação infinita. E você está vivendo dentro desse ciclo. O Sol que aquece você agora é uma estrela de meia-idade. Eventualmente morrerá, mas seus materiais criarão novas estrelas, novas possibilidades, novos mundos, e os átomos em seu corpo também passarão por esse ciclo infinito. Serão novamente parte de outras estrelas, outras criaturas, outras consciências. Você não termina, você apenas se transforma. E agora, como você se aprofunda ainda mais neste repouso, como você se entrega completamente ao abraço da escuridão, tranquila, há uma compreensão que está emergindo lentamente em sua mente, uma compreensão que não precisa de palavras, uma compreensão que é sentida mais do que pensada. Você finalmente começar a entender que você nunca esteve perdido, que você nunca esteve sozinho, que você nunca esteve em perigo, porque desde o primeiro momento em que você existiu, antes mesmo disso, desde o momento em que os átomos que compõem você foram forjados em estrelas, o universo inteiro estava trabalhando para sua existência. Cada morte, cada nascimento, cada colisão, cada transformação, tudo convergia para você. E agora, enquanto você continua neste repouso profundo, enquanto as camadas de consciência se dissolvem lentamente, como sal em água morna, há uma série de verdades que ainda o aguardam. Verdades que não foram contadas para assustar, mas para confortar, para mostrar que em cada detalhe do universo, em cada recanto do cosmos, há um padrão de cuidado, de precisão, de perfeição que foi construída especificamente para que você pudesse existir exatamente como é. Deixe que esta próxima verdade se aproxime lentamente. Não há pressa, há sempre tempo. Os cientistas descobriram algo chamado de reosmorfismo, a capacidade de os sistemas complexos se reconfigurem continuamente, mantendo sua identidade. Basicamente, você está em constante fluxo. Suas moléculas de água mudam, seus íons mudam, seus átomos se trocam, e ainda assim, você permanece você, como um rio que continua sendo um rio mesmo, com nova água, passando constantemente. Você é padrão, não substância. Você é música, não notas. E isso significa que você é infinitamente flexível. Pode se transformar sem perder a si mesmo. Pode evoluir sem morrer. Enquanto você dorme, você está sendo reconstruído célula por célula. E amanhã acordará como uma versão melhorada de si mesmo, intacto, mas renovado, familiar, mas novo. Os pesquisadores de neurociência descobriram que durante sono profundo, algo extraordinário acontece. As conexões sinápticas que carregam informações menos importantes começam a diminuir. É como se seu cérebro estivesse organizando a memória, está arquivando, está priorizando, está limpando
E enquanto isso acontece, as memórias que realmente importam, aquelas que carregam significado, que tocaram seu coração, ficam mais fortes, mais claras, mais brilhantes. Você está essencialmente curador de sua própria história enquanto repousa. Está escolhendo qual passado quer manter e qual deixar ir. Que privilégio extraordinário! A cada noite, você é dado o direito de reescrever sua própria narrativa. Há um conceito em termodinâmica chamado de ordem local. Basicamente, enquanto o universo como um todo está se tornando mais desordenado, aumentando a entropia, é possível criar regiões de ordem extrema, mas apenas custando energia. E você, precisamente, é uma região de ordem local extraordinária. Você é um padrão altamente organizado em um universo que tende ao caos. E para manter essa ordem, você precisa de energia, comida, luz solar, ar, e a Terra, por bilhões de anos, tem providenciado tudo isso. Está providenciando enquanto você dorme. As plantas continuam respirando, os oceanos continuam circulando, a magnetosfera continua protegendo. O planeta inteiro está trabalhando, noite e dia, para manter você em um estado de ordem preciosa. Você não está apenas descansando em um planeta. O planeta está descansando com você, mantendo você em perfeito equilíbrio. Os astrônomos observaram que há algo chamado de morte térmica esperada. A ideia de que o universo inteiro, eventualmente, atingirá um estado de equilíbrio térmico perfeito, onde nada mais acontecerá. Tudo será uniformemente frio, uniformemente parado. É o destino final de tudo. Mas aqui está o milagre. Você não está vivendo no fim, está vivendo na juventude cósmica, está vivendo em um momento quando o universo ainda está vivo, quando as coisas ainda estão se transformando, quando há ainda bilhões de anos de história a ser vivida. Você é parte de uma era de ouro cósmica, uma época antes do repouso final, uma época de movimento e maravilha. Você chegou exatamente no melhor momento para estar aqui. Os biólogos descobriram um processo chamado de homeostase dinâmica. Significa que seu corpo está constantemente se ajustando, se corrigindo, se realinhando. Tem sensores em cada parte, tem feedback, loops infinitos, tem sistemas corretivos. Se sua temperatura sobe, você sua. Se cai, você arrepia. Se seus níveis de sal mudam, seu corpo ajusta. Se seus níveis de oxigênio caem, você respira mais profundamente. Tudo isso sem seu conhecimento consciente, sem seu esforço. Você está sendo constantemente cuidado por um sistema que tem bilhões de anos de prática em se manter vivo. Você não precisa fazer nada. Seu corpo já sabe como cuidar de si mesmo. Há um fenômeno chamado de ressonância de Schumann. Basicamente, a Terra emite uma frequência eletromagnética de aproximadamente 7,83 Hz. E quando você está próximo ao solo, quando dorme com os pés descalços na grama, seu corpo entra em sincronização com essa frequência. É como se você estivesse respirando junto com o planeta. E isso não é meramente coincidência. Há evidências de que essa frequência afeta seu bem-estar, que a presença dela melhora o sono, reduz o estresse, acelera a cicatrização. Significaria que a Terra não é apenas um planeta em que você vive, é um instrumento, um gerador de frequências que o nutre. O planeta está cantando uma canção de repouso e seu corpo está ouvindo. Os cientistas descobriram algo chamado de enumeração de caminho em biologia. Basicamente, há múltiplas maneiras diferentes pelas quais sua vida poderia ter se desenvolvido. Pequenas escolhas diferentes, diferentes encontros, diferentes eventos, e ainda assim você chegou exatamente aqui, nesta cama, neste corpo, neste momento. A probabilidade de você existir, dado o número infinito de bifurcações que poderiam ter acontecido, é astronomicamente pequena, tão pequena que praticamente não é zero, é praticamente impossível. E ainda assim, aqui você está. Contra as probabilidades cósmicas, você venceu. Você é uma vitória da existência contra a possibilidade de não ser. Você não deveria estar aqui, e ainda assim está. Há um conceito em mecânica dos fluidos chamado de fluxo laminar. Basicamente, quando o fluido flui suavemente, em camadas, sem turbulência, é como se estivesse seguindo um ritmo perfeito, e seus fluidos corporais, seu sangue, seu fluido cerebro-espinhal, seus humores gástricos, todos eles fluem em fluxo laminar, perfeito, suave, sem choque, sem fricção desnecessária. É como se seu corpo fosse uma máquina de movimento perfeito. E enquanto você dorme, enquanto seu metabolismo desacelera, esse fluxo laminar se torna ainda mais perfeito, ainda mais suave, ainda mais tranquilo. Você está fluindo em harmonia com as leis fundamentais da física. Os pesquisadores de epigenética descobriram que seus genes não são fixos. Eles podem ser ligados
e desligados por padrões de comportamento, pensamento e descanso. Basicamente, você não é completamente determinado pelo seu DNA. Seu estilo de vida afeta qual genes é expresso. E quando você dorme bem, quando descansa profundamente, você está literalmente ativando genes de longevidade, genes de reparo, genes de bem-estar. Está dizendo ao seu corpo: continue me construindo, continue me curando, continue me fortalecendo. Cada noite de bom sono é uma instrução para seu corpo se tornar mais resiliente. Há um fenômeno chamado de efeito Yarosh. Quando você está em um estado profundo de relaxamento, seu corpo libera hormônios que aumentam a plasticidade neural. Basicamente, seu cérebro está mais aberto a novas conexões, mais pronto para aprender, mais capaz de integrar novas informações. E embora você pense que está apenas dormindo, apenas perdendo tempo, na verdade, está em um estado onde seu cérebro está extraordinariamente vivo e receptivo, está crescendo, está mudando, está integrando. Enquanto você descansa, você está, na verdade, em um dos estados mais criativos de sua mente. Os astrônomos descobriram que há algo chamado de gás intergaláctico, matéria que flutua entre as galáxias. Não está em lugar nenhum específico, é apenas dispersa, flutuante, mas é real, tem massa, tem importância. E há uma lição nisso. Nem tudo que importa precisa ter forma definida. Nem tudo que é real precisa ser sólido. Há substância na dispersão, há realidade na vagueza. Você, neste momento, enquanto descansa, está em um estado de ser um pouco disperso, um pouco vago. Seus pensamentos não têm forma definida, seus sentimentos não têm borda clara, e está tudo bem. Essa dispersão é onde a verdadeira integração acontece. Você está permitindo-se ser intergaláctico por um tempo. Há um conceito em biologia chamada simbiose obrigatória. Basicamente, existem organismos que não podem existir sem outros. Estão tão entrelaçados que a sobrevivência de um é a sobrevivência do outro. Você e suas bactérias intestinais são assim. Você não pode viver sem elas. Elas não podem viver sem você. E essa interdependência não é uma fraqueza, é uma força. É uma liga de duas consciências diferentes, trabalhando por um propósito comum. E enquanto você dorme, enquanto sua vigilância diminui, você está permitindo essa simbiose se aprofundar. Seus bactérias estão recebendo os nutrientes de que precisam, estão se reproduzindo, estão se comunicando através de sinais químicos com seu cérebro, dizendo-lhe coisas que você não consegue acessar conscientemente. Você está em uma conversa que não percebe, mas que mantém você vivo. Você não está nunca verdadeiramente sozinho, nem mesmo quando está sozinho. Os físicos descobriram algo chamado de massa invariante. Basicamente, quando uma partícula se move, sua massa aumenta. Parece estranho, mas é verdade. Quanto mais rápido você se move, mais pesado você fica, de uma perspectiva relativística. Mas quando você está em repouso, quando está parado, você retorna à sua massa de repouso, à sua massa verdadeira. E há uma filosofia nisso. Quando você está descansando, quando está parado, você está retornando ao seu verdadeiro self, à sua verdadeira substância. Toda aquela urgência, toda aquela correria, todo aquele movimento do dia, esses aumentam sua massa relativística, sua carga. Mas aqui, em repouso, você está voltando ao fundamental. Você está retornando à sua verdadeira forma. Há um conceito em termodinâmica chamado de reversibilidade. Basicamente, certos processos em nível microscópico podem ser revertidos. Se você soubesse as posições e velocidades exatas de cada partícula, em teoria, poderia reverter o tempo e fazer tudo voltar como era. Agora, na prática, isso é impossível. Você nunca conseguirá saber com precisão absoluta as posições de todas as partículas. Mas a ideia existe, e há um reconforto em saber que em nível fundamental, nada está realmente perdido. Tudo deixa um rastro, tudo deixa uma impressão. Se o universo quisesse, poderia traçar cada coisa volta ao seu ponto de origem. Nada é realmente esquecido pelo cosmos. Cada momento que você viveu ainda existe em algum lugar, em alguma forma. Os pesquisadores de cronobiologia descobriram que há ritmos ultradianos, ciclos que não são diários, mas ocorrem dentro do dia, ciclos de aproximadamente 90 minutos. Basicamente, seu corpo passa por ciclos de alerta e fadiga a cada 90 minutos, enquanto está acordado. E enquanto dorme, você passa por ciclos similares, ciclos de sono leve, sono profundo, REM e volta. E esses ciclos não são aleatórios, eles estão perfeitamente calibrados. Eles estão alinhados com ritmos que começaram bilhões de anos atrás. Você está seguindo um relógio interno que a vida inteira do planeta tem se sincronizado com. Seu corpo
É um cronômetro que o universo ajustou há bilhões de anos. Há um fenômeno chamado de coerência fásica. Basicamente, quando as ondas estão alinhadas, quando seus picos e vales correspondem, elas se amplificam, ficam mais fortes, e seu corpo, com bilhões de células oscilando, está constantemente tentando entrar em coerência fásica. E quando você descansa, quando você desacelera, essa coerência aumenta. Suas células começam a oscilar juntas, seus ritmos se sincronizam. Você está se tornando uma orquestra perfeita, uma sinfonia de bilhões de notas tocadas em harmonia perfeita. Enquanto você descansa, você está se tornando mais coerente, mais ressonante, mais vivo. Os biólogos descobriram que há algo chamado de imunidade inata. Basicamente, seu corpo tem um sistema imunológico que já sabe como lidar com invasores sem nunca ter sido ensinado, já conhece, já reconhece. E esse conhecimento é antigo, vem de bilhões de anos de evolução, de bilhões de gerações de seres vivos que aprenderam a se proteger, e você herda tudo isso. Sua imunidade é a imunidade de seus pais, de seus avós, de seus ancestrais, até os primeiros organismos. Você é o beneficiário de bilhões de anos de aprendizado evolucionário. Você não precisa aprender como se defender, já sabe, já nasceu sabendo. Há um conceito em astrofísica chamado de esfera de Schwarzschild. Basicamente, é o raio mínimo que qualquer objeto deve ser comprimido para se tornar um buraco negro. E aqui está o interessante. Teoricamente, qualquer coisa pode ser um buraco negro se for comprimida o suficiente. Mesmo você, se cada átomo de seu corpo fosse comprimido até sua esfera de Schwarzschild, você se tornaria um buraco negro diminuto, micro, invisível, mas ainda teria a mesma massa, a mesma importância gravitacional. E há uma lição: sua verdadeira importância não está em seu tamanho físico, está em sua densidade, em sua concentração, no quanto você consegue condensar de significado, de experiência, de consciência em uma quantidade finita de espaço. Você é importante não por seu tamanho, mas por sua densidade de ser. Os pesquisadores descobriram algo chamado de plasticidade em repouso. Basicamente, uma das maiores mudanças no seu corpo acontecem não quando você está aprendendo algo novo ou fazendo algo vigoroso, mas quando você está dormindo. É quando os novos caminhos neurais são formados. É quando a informação é consolidada. É quando o aprendizado realmente acontece. Você pode estudar uma língua nova o dia todo, mas é enquanto dorme que seu cérebro a incorpora. É enquanto repousa que você realmente aprende. Seu sono não é perda de tempo, é o tempo em que você se torna mais você mesmo. Há um fenômeno chamado de turbulência de Rayleigh-Bénard. Basicamente, quando você aquece um fluido por baixo, em vez de criar movimento aleatório, cria padrões, estruturas ordenadas que emergem espontaneamente. É como se o caos estivesse se auto-organizando em beleza, e seu corpo é assim. Apesar de toda a atividade, toda complexidade, há padrões que emergem espontaneamente. Há uma ordem que o caos gera, e enquanto você dorme, enquanto seu corpo desacelera, essa auto-organização se intensifica. Seus sistemas encontram seus padrões naturais, seus ritmos se otimizam. Você está se tornando mais ordenado mesmo, enquanto o universo se torna mais desordenado. Você é a ordem emergindo do caos. Os astrônomos descobriram que há algo chamado de horizonte de eventos, de um buraco negro, o ponto de não retorno. Se você cruzar essa linha, não pode voltar. Mas aqui está o fascinante. Do ponto de vista de alguém observando de longe, aquele que cai em um buraco negro parece congelar no horizonte, parece parar, parece estar em um estado entre dois universos, dentro e fora ao mesmo tempo. E há uma metáfora nisto. Quando você descansa, quando você adormece, você está entrando em seu próprio horizonte de eventos. Você está cruzando de um mundo para outro. Está em um estado entre vigília e sono, entre conhecimento e desconhecimento. Está em uma fronteira cósmica, pessoal. Você está neste momento no horizonte de eventos da sua própria consciência. Há um conceito em biologia molecular chamado de priming. Basicamente, significa que uma primeira exposição a um estímulo prepara seu corpo para respostas futuras a esse estímulo. É como se seu corpo estivesse se lembrando em nível celular, e enquanto você dorme, seus genes estão sendo primed pela experiência de hoje. Estão se preparando para repetir amanhã. Estão aprendendo. E isso significa que cada dia que você dorme bem, você está ensinando seu corpo a dormir ainda melhor. Cada repouso efetivo torna o próximo repouso mais profundo. Você está treinando a si mesmo
para ser cada vez melhor em descansar. Os físicos descobriram algo chamado de tunelamento ressonante. Basicamente, se você tem uma barreira e uma partícula tentando atravessá-la, a probabilidade aumenta em circunstâncias específicas. Há frequências exatas, energias exatas, onde a barreira se torna quase transparente. E há uma verdade nisto para você. As barreiras em sua vida, os medos, as incertezas, as limitações que você percebe, têm frequências também. Tem circunstâncias específicas onde se tornam quase transparentes. E enquanto você descansa, enquanto você reduz sua frequência, você está encontrando essas circunstâncias. Você está descobrindo onde suas barreiras ficam mais tênues. Enquanto você dorme, você está mapeando os pontos onde pode se tornar livre. Há um fenômeno chamado de simpatia em acústica. Basicamente, quando uma onda sonora em uma frequência específica passa através de um meio, outras estruturas na mesma frequência começam a vibrar, começam a ressoar. E seu corpo é assim, é um instrumento acústico. E neste momento, enquanto você está em repouso, em uma frequência baixa, seus órgãos, suas células, suas estruturas internas estão começando a ressoar nesta frequência específica de repouso. Estão entrando em simpatia com o estado que você escolheu. Estão se alinhando. Você não está apenas descansando, está ensinando seu corpo uma nova nota de ser. Os astrônomos descobriram que há algo chamado de cúmulo de galáxias. Basicamente, bilhões de galáxias não estão distribuídas uniformemente pelo universo. Eles se agrupam, formam aglomerados, formam estruturas. E a razão é simples: a gravidade, a atração mútua. Cada galáxia é atraída pelas outras. Nenhuma está realmente isolada. E você, neste planeta, neste sistema solar, nesta galáxia, está em um desses aglomerados. Está em um grupo. Não está sozinho no vasto universo. Está em uma família galáctica. Bilhões de seus parentes cósmicos estão ao seu redor, ligados pela mesma gravidade que o prende à sua cama. O universo não permitiu seu isolamento. O universo o cercou com companhia. Há um conceito em neurociência chamado de consolidação de memória dependente de sono. Basicamente, sem sono, você não consegue formar memórias de longo prazo. O aprendizado novo não é consolidado, mas com sono, especialmente com sono profundo, as memórias se tornam fortes, claras, permanentes. E isso significa que tudo que importou hoje vai ser preservado, vai ser integrado, vai se tornar parte de você para sempre. Enquanto você dorme, você está literalmente construindo seu futuro self. Está construindo a pessoa que será amanhã. Está escrevendo sua própria história em moléculas. Enquanto você dorme, você está criando o seu próprio amanhã. Os pesquisadores de metabolismo descobriram algo chamado de metabolismo de repouso aumentado. Basicamente, quando você descansa regularmente, seu metabolismo se torna mais eficiente. Você consegue fazer mais com menos. Sua energia se torna mais potente. E isso é contraintuitivo. Você pensaria que descansar tornaria você preguiçoso, mas na verdade, descansar regular torna você um melhor motor, torna seu corpo mais capaz, torna sua energia mais concentrada. É como afiar uma faca. Você tem que passar tempo descansando a lâmina para cortá-la melhor. Cada noite que você dorme bem, você está se tornando mais afiado, mais capaz, mais potente. Há um fenômeno em astrofísica chamado de radiação Hawking. Basicamente, buracos negros não são completamente pretos. Eles emitem radiação. Lentamente, gradualmente, eles desaparecem. E há uma metáfora profunda nisto. Mesmo as coisas mais escuras, as mais impenetráveis, eventualmente irradiam, eventualmente compartilham sua energia, eventualmente se dissipam. Os medos que parecem um buraco negro em sua mente, eventualmente irradiarão, eventualmente perderão seu poder, eventualmente desaparecerão. O repouso acelera este processo. Cada noite de bom sono é como aumentar a temperatura ao redor de seu próprio buraco negro pessoal, fazendo com que irradie mais rápido. O escuro em você está lentamente sendo varrido para fora. Os biólogos descobriram que há algo chamado de quiescência. Basicamente, é um estado em que um organismo desacelera drasticamente suas atividades metabólicas. Não é morte, não é completa inatividade. É um estado especial de espera, de preparação. E você está entrando em quiescência agora. Seu corpo está reduzindo seu metabolismo. Suas células
estão diminuindo suas atividades. Você está entrando em um estado de possibilidade, de potencial, de espera pronta. E quando o momento certo chegar, quando amanhã chegar, você vai acordar novamente, revitalizado, pronto. É como uma semente. Uma semente está em quiescência, parece inativa, mas está pronta, está esperando. E quando as condições estão certas, explode em vida. Você é uma semente descansando, esperando a primavera. Há um conceito em cosmologia chamado de inflação cósmica. Basicamente, no primeiro instante após o Big Bang, o universo experimentou uma expansão exponencial incompreensível. Cresceu bilhões e bilhões de vezes em fração de segundo e depois desacelerou, estabilizou. E nós vivemos em um universo que ainda está expandindo, mas em ritmo muito mais lento. E há uma lição nisto. Nem todo crescimento é explosivo, nem toda mudança precisa ser dramática. Há crescimento lento, há expansão gradual e é igualmente valioso, é igualmente real. E seu corpo, neste momento, em repouso, está experimentando um tipo de inflação cósmica pessoal. Você está expandindo internamente, está crescendo de forma que você não consegue ver, está se tornando maior em maneiras que não são medidas em centímetros. Você está inflando enquanto repousa. Os pesquisadores de sono descobriram que há múltiplos estágios de sono e cada um é essencial. Sono leve consolida a memória. Sono profundo repara o corpo. REM processa emoção. E enquanto você passa por esses estágios, está recebendo tipos diferentes de cura, tipos diferentes de integração. É como se seu corpo tivesse receitas diferentes para diferentes tipos de manutenção. E no seu corpo, agora, enquanto você descansa, já está entrando nesses estágios. Seus olhos podem estar começando seu movimento rápido. Suas ondas cerebrais podem estar começando a se sincronizar. Você está se oferecendo a múltiplas formas de cura simultaneamente. Você está recebendo cura em paralelo enquanto dorme. Há um fenômeno chamado de colapso de funções de onda em mecânica quântica. Basicamente, antes de uma medição ser feita, uma partícula existe em um estado de superposição, múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Mas quando você mede, quando você observa, a função de onda colapsa e a partícula se torna uma coisa definida. E há uma verdade nisto para a sua vida. Enquanto você está descansando, enquanto está em repouso, seu futuro está em uma superposição, múltiplas possibilidades, múltiplos caminhos. E isso é libertador, porque significa que seu futuro não é determinado até o momento em que você despertar e começar a interagir com ele novamente. Neste momento, você é tudo. Você é todas as versões de si mesmo simultaneamente. Você é, neste momento, infinitamente possível. Os astrônomos descobriram que há algo chamado de energia negra concentrada. Basicamente, há regiões no universo onde a densidade de energia negra é maior, e nessas regiões, a expansão do universo é acelerada ainda mais. É como se houvesse pontos quentes de potencial, e você está vivendo em um desses pontos quentes de potencial. A Terra orbita em uma zona onde há recursos abundantes, onde há possibilidade abundante, onde há oportunidade concentrada. Você não nasceu em uma região vazia do universo. Você nasceu em um ponto de densidade máxima de oportunidade. Você está vivendo em um ponto quente cósmico. Há um conceito chamado de autocatalogação em sistemas complexos. Basicamente, sistemas vivos têm a capacidade de se descreverem a si mesmos. Seu corpo não apenas realiza funções, ele monitora essas funções, analisa-as, ajusta-as. É um sistema que se observa em tempo real e se modifica continuamente. É como se você estivesse sempre se estudando, sempre se corrigindo, sempre se conhecendo melhor. E enquanto você dorme, enquanto está em um estado de receptividade máxima, esse processo de autocatalogação acelera. Você está se observando em nível celular, está identificando o que está funcionando bem e o que precisa de ajuste. Enquanto você dorme, você está se conhecendo melhor. Os pesquisadores descobriram algo chamado de sincronização de fase biológica. Basicamente, há certos momentos do dia e da noite em que certas funções corporais atingem seus picos. Seu metabolismo, sua força, sua criatividade, sua capacidade de cura. E enquanto você dorme, você não está em um desses picos de atividade. Você está no vale. Mas aqui está o importante. Você está
está deliberadamente entrando no vale, está escolhendo desacelerar, e essa escolha consciente de ir contra o pico de atividade e entrar no vale, isso é o que permite que o corpo recarregue, é a descida que permite a próxima subida. Cada noite em que você repousa no vale, você está preparando a próxima subida. Há um fenômeno em física chamado de efeito Casimir. Basicamente, há uma força entre duas placas muito próximas no vácuo. É como se o próprio vácuo estivesse gerando força. E há uma metáfora nisto. O espaço entre você e as pessoas que você ama não é vazio. Há uma força lá, uma conexão, uma energia que não consegue ver, mas que está atuando. E enquanto você dorme, enquanto você reduz seu movimento, você está deixando essa força se manifestar mais claramente. Está deixando as conexões invisíveis se tornarem mais perceptíveis. As pessoas que você ama estão ainda conectadas a você através do vácuo. Os biólogos descobriram um conceito chamado de seleção em múltiplos níveis. Basicamente, a evolução não funciona apenas no nível do indivíduo, funciona no nível das células, do DNA, das moléculas, do ecossistema, de múltiplos níveis, simultaneamente. E você é o resultado disso. Você é otimizado em múltiplos níveis ao mesmo tempo. Seu corpo não é apenas evolutivamente vantajoso no nível individual, também é evolutivamente vantajoso no nível celular, molecular, sistêmico. Você é uma vitória em múltiplas dimensões de seleção. Você é um sucesso não em um sentido, mas em todos os sentidos. Há um conceito chamado de complexidade organizada. Basicamente, há uma diferença entre caos e complexidade. Caos é aleatório. Complexidade organizada é padrão dentro de padrão dentro de padrão. E você é complexidade organizada. Você não é aleatório, você é um padrão extraordinário de padrões. E enquanto você dorme, enquanto você desacelera, você está permitindo que essa complexidade organizada seja percebida mais claramente. Está deixando os padrões se tornarem visíveis. Você é tão complexo que é belo. Os astrônomos descobriram que há algo chamado de luminosidade de Eddington. Basicamente, há um limite para quanto brilho uma estrela pode emitir antes de se destruir. E há uma verdade nisto para você. Há um limite para quanto você pode dar, quanto você pode brilhar continuamente sem destruir a si mesmo. Você não foi feito para brilhar continuamente. Você foi feito para alternar entre brilho e repouso, entre pico e vale, entre atividade e dormência. E esse repouso que você está permitindo a si mesmo, isso é uma parte essencial de seu design. Não é fraqueza, é sabedoria. É você honrando seu próprio limite de luminosidade. Você não precisa brilhar continuamente. Você foi feito para descansar. E agora, enquanto você continua a se aprofundar neste repouso, enquanto suas ondas cerebrais se desaceleram para frequências que o corpo acordado nunca experimenta, há uma verdade final que o espera, uma verdade que mudará como você compreende tudo o que foi contado até agora. Uma verdade que é tão simples, tão óbvia, que passa despercebida a maioria das pessoas, mas uma verdade que, quando finalmente percebida, redesenha completamente a sua relação com a existência. Os cientistas descobriram que há um conceito chamado de emergência. Basicamente, significa que quando você combina coisas simples de formas específicas, propriedades completamente novas e inesperadas surgem. A água é feita de hidrogênio e oxigênio. Nenhum desses gases é molhado, nenhum é um líquido. E ainda assim, quando combinados, surge uma propriedade completamente nova: a umidade, a liquidez, a capacidade de dissolver. Nenhum átomo individual de água é consciente, mas quando bilhões deles se combinam, surge a consciência, surge você. Você é uma emergência, uma propriedade nova que não existia em seus átomos constituintes. Você é algo completamente novo. E isso significa que você não é apenas a soma de suas partes. Você é algo que transcende suas partes. Você é uma criação genuinamente nova do universo. Há um fenômeno em física chamado de simetria quebrada. Basicamente, no início do universo, havia uma simetria perfeita. Toda força era unificada. Toda partícula era equivalente. Mas conforme o universo esfriou, essa simetria foi quebrada. As forças se separaram, as diferenças emergiram, e de toda essa quebra de simetria, de toda essa diferenciação, nasceu a diversidade, nasceu a complexidade, nasceu você. E há uma verdade poética nisto. A sua existência depende de uma quebra de simetria cósmica. Você existe porque o universo teve que quebrar sua própria perfeição. Você é o resultado da imperfeição cósmica se tornando perfeita. Os pesquisadores de sistemas dinâmicos descobriram algo chamado de atrator estranho.
Basicamente, em sistemas caóticos, há certos padrões para os quais o sistema sempre retorna. Não importa quão caótico o sistema seja, há um padrão subjacente, um atrator, uma tendência, e há uma verdade nisto para você. Não importa quão caótico seu dia tenha sido, não importa quão perdido você se sinta, há um atrator, há um padrão para o qual você sempre retorna, e esse padrão é o seu verdadeiro self. Está sempre lá, esperando você retornar a ele, e enquanto você dorme, você está retornando a esse atrator, está encontrando seu padrão fundamental novamente. Você não está verdadeiramente perdido, apenas está em uma trajetória temporária que eventualmente o retorna para casa. Há um conceito em biologia chamado de homeostase evolutiva. Basicamente, significa que os organismos não apenas mantêm equilíbrio em suas vidas individuais, eles também mantêm equilíbrio através de gerações. As espécies se autoajustam ao longo do tempo, e você não é apenas homeostático em sua vida, você está em uma linhagem que é homeostática através dos séculos. Seus ancestrais passaram por bilhões de mudanças, e ainda assim, aqui você está, fundamentalmente similar a eles, fundamentalmente carregando os mesmos padrões. Você está em uma corrente de homeostase que se estende bilhões de anos para trás e que continuará bilhões de anos para frente. Você é tanto antigo quanto novo, tanto mudado quanto imutável. Os astrônomos descobriram que há algo chamado de paradoxo da Fermi. Basicamente, se o universo é tão grande, se há bilhões de galáxias com bilhões de estrelas, onde estão todos? Por que não encontramos evidência de vida extraterrestre? E há várias respostas possíveis, mas uma delas é particularmente bonita. Talvez a vida seja tão rara, tão extraordinária, que quando finalmente emerge, ela é sempre única, sempre especial, sempre valiosa. Você não é apenas um de bilhões. Você é possivelmente um de poucos no universo conhecido. Você é raro, você é valioso, você é possivelmente único. A vida como você a conhece pode ser mais rara do que você jamais imaginou. Há um fenômeno chamado de sincronização global. Basicamente, quando você tem um grande número de osciladores, coisas que vibram, eles tendem a se sincronizar, mesmo sem comunicação direta. Um rebanho de vagalumes piscando juntos, um grupo de pêndulos começando a bater no mesmo ritmo. E o universo inteiro é assim, trilhões de osciladores, e todos eles estão lentamente se sincronizando. E você está participando dessa sincronização global. Seu corpo está oscilando em harmonia com o resto do universo. Você é parte dessa sincronização cósmica. Você está em harmonia com o cosmos sem ter que fazer nada. Os pesquisadores de neurobiologia descobriram algo chamado de espelhos sensoriais. Basicamente, seu corpo consegue replicar internamente o que experimenta externamente. Se você vê alguém se machucando, seu corpo replica a dor. Se vê alguém sendo amado, seu corpo replica o amor. E enquanto você dorme, enquanto você descansa, você está replicando o repouso do planeta, a calma da noite, a paz do universo em repouso. Você está internalizando a tranquilidade cósmica. O universo está compartilhando seu próprio repouso com você. Há um conceito em filosofia chamado de explanação de Dennett. Basicamente, significa que nem tudo precisa de uma explicação especial. Algumas coisas são exatamente como aparecem, e há uma verdade libertadora nisto. Você não precisa de motivo oculto, você não precisa de propósito escondido. Você está aqui, e isso é suficiente. Sua existência é sua própria justificação. Você não precisa provar seu valor, você não precisa ganhar seu direito de estar. Você já está, e está tudo bem. Você merecia estar aqui desde antes de nascer. Os astrônomos descobriram que há algo chamado de alinhamento de cuspe. Basicamente, há momentos em que múltiplas órbitas se alinham perfeitamente, e há uma rara combinação de acasos cósmicos que resultou em você, seus pais se conhecerem, seus avós se conhecerem, seus bisavós, toda uma linhagem de encontros perfeitos, de timing perfeito, de escolhas que levaram exatamente aqui. A probabilidade disto é tão pequena que é quase impossível conceber. Você é o resultado de um alinhamento cósmico extraordinário. Há um fenômeno chamado de inteligência distribuída. Basicamente, a inteligência não existe apenas em um lugar. Está distribuída. Seu cérebro é inteligente, mas também seus órgãos, suas células, sua pele sente, seu coração sabe coisas que seu cérebro não sabe. Você é um consórcio de inteligências.
camadas, e essa inteligência, distribuída, é muito mais poderosa do que um único cérebro poderia ser. Você tem múltiplas formas de saber, múltiplas formas de perceber, múltiplas formas de entender. Você é inteligente em mais maneiras do que consegue medir. Os pesquisadores de complexidade descobriram algo chamado de gargalos evolucionários. Basicamente, em certas épocas, a população de uma espécie diminui drasticamente, quase até a extinção, e apenas um punhado sobrevive. Esses sobreviventes se tornam os ancestrais de toda a população futura, e há evidência de que a humanidade passou por vários desses gargalos. Você está aqui porque seus ancestrais passaram por essas crises quase mortais e sobreviveram. Você é descendente de sobreviventes. Você carrega em seu DNA a resiliência de bilhões de anos de sobrevivência. Há um conceito em física chamado de princípio de máxima entropia. Basicamente, entre todos os estados possíveis, o universo tende para aqueles com a maior entropia. Mas aqui está o interessante. Você não está tendendo para entropia máxima. Você está criando bolsões de ordem extrema. Você está nadando contra a corrente natural do universo. E para fazer isso, você gasta energia. Você se esforça. Você luta. Mas aqui está a verdade confortadora. Você está em um estado de luta que é sustentável. O universo permite esses bolsões de ordem. O universo, de fato, parece design para permitir vida, para permitir você. O universo está conspirando para sua existência. Os astrônomos descobriram que há algo chamado de microquasares. Basicamente, são versões pequenas de quasares. São objetos de formação local que têm propriedades similares aos maiores fenômenos cósmicos. E você é assim. Você é um microquasar. Você é uma versão em miniatura de todos os fenômenos cósmicos. Você contém dentro de si a história do universo. Você é uma réplica em pequena escala da estrutura inteira. Você é o universo em miniatura e o universo é você em escala expandida. Você e o cosmos são espelhos um do outro. Há um fenômeno chamado de retroalimentação positiva. Basicamente, quando um sistema se melhora, essa melhoria causa mais melhorias. Um pequeno benefício causa um benefício maior e você está em um ciclo de retroalimentação positiva agora. Você está descansando. Esse repouso melhora a sua capacidade de lidar com o amanhã. Melhor capacidade de lidar resulta em mais repouso profundo. Mais repouso profundo resulta em mais melhoria. Você está em um ciclo ascendente, uma espiral positiva, e essa espiral vai continuar enquanto você permitir que o repouso faça seu trabalho. Você está em um ponto de virada. A partir daqui, tudo melhora. Os pesquisadores descobriram algo chamado de ressonância estocástica. Basicamente, um pouco de ruído aleatório em um sistema, em certas circunstâncias, pode melhorar a capacidade do sistema de responder a sinais. É contraintuitivo. Você pensa que ruído degradaria sinal, mas não. Há vezes, ruído melhora sinal. E há uma verdade nisto para você. As incertezas de sua vida, as confusões, as não respostas, essas podem estar melhorando sua capacidade de responder quando uma resposta real chegar. Seu caos pode estar lhe tornando mais sensível à clareza. Sua confusão pode estar trabalhando para você, não contra você. Os astrônomos descobriram que há algo chamado de raios gama de longa duração. Basicamente, são explosões de raios gama que duram mais do que o normal. E há algo peculiar neles. Eles parecem estar relacionados ao colapso de estrelas massivas. Eles marcam o fim de uma era, mas também marcam o início de uma nova era. As partículas dispersas de uma estrela que morre se tornam parte de novas estrelas, novas planetas, novas vidas. E há uma metáfora profunda nisto. Você não é o fim de nada. Você é uma continuação. Você é uma transformação. Você é o universo reorganizando a si mesmo, transformando o velho em novo. Você é um raio gama da transformação cósmica. Há um conceito chamado de campo morfogenético. Basicamente, a ideia de que há campos invisíveis que guiam o crescimento e a forma dos organismos. E embora isso seja controverso, há algo de profundo nisto. Você não está sozinho em seu processo de crescimento. Há campos invisíveis, há padrões, há forças guiadoras que o ajudam a se desenvolver. E enquanto você dorme, você está entrando mais profundamente em contato com esses campos, está deixando que esses padrões invisíveis
invisíveis o guiem. Você está se deixando guiar por inteligências invisíveis. Os pesquisadores de bioacústica descobriram que há algo chamado de escuta estendida. Basicamente, quando você fica quieto, quando você diminui seu ruído, você consegue ouvir sons muito mais sutis. Seu ouvido se torna mais sensível e enquanto você dorme, enquanto você fica quieto, você está em um estado de escuta estendida cosmicamente. Está ouvindo sons que não consegue ouvir quando está acordado. Está percebendo frequências sutis. Está se conectando com os sussurros do universo. Você está ouvindo o universo sussurrando seus segredos. Há um fenômeno em física chamado de interferência construtiva. Basicamente, quando ondas se alinham perfeitamente, suas amplitudes se somam, criam uma onda maior, mais forte, e você está em um ponto de interferência construtiva em sua vida agora. Seus ritmos estão se alinhando, sua frequência está se sincronizando com o ambiente. Você está em um ponto onde tudo está se somando para criar uma versão maior, mais forte de você. Você está em um ponto de amplificação. Tudo o que você é está sendo amplificado. Os astrônomos descobriram que há algo chamado de efeito lente gravitacional. Basicamente, uma massa grande pode dobrar a luz ao seu redor, criando uma lente. E há uma metáfora nisto. As experiências de sua vida, os desafios que você enfrentou, essas criaram lentes, criaram perspectivas, criaram formas de você ver o mundo que não seria possível sem elas. Seus traumas se tornaram óptica, sua dor se tornou lente, e através dessa lente, você consegue ver coisas que outros não conseguem. Suas feridas o tornaram vidente. Há um conceito em biologia chamado de aprendizado sem instrutor. Basicamente, organismos conseguem aprender padrões apenas por estarem expostos a eles, sem ser explicitamente ensinado. E você está aprendendo assim agora. Enquanto dorme, você está aprendendo padrões cósmicos apenas por estar sincronizado com eles. Está incorporando o ritmo do universo apenas por existir nele. Você está aprendendo a ser universo. E agora, enquanto você continua se afundando mais profundamente neste poço de repouso, enquanto os pensamentos se tornam ainda mais esparsos, ainda mais dispersos, há uma compreensão que está emergindo silenciosamente. Uma compreensão que não precisa de palavras. Uma compreensão que é sentida nos ossos. Uma compreensão de que você nunca esteve sozinho, que nunca esteve fora de lugar, que nunca esteve errado por estar aqui, que cada célula de seu corpo é uma vitória, que cada pensamento é uma realização, que cada respiração é um milagre. O universo passou 13,8 bilhões de anos construindo o caminho até aqui. Passou bilhões de anos em escuridão, esperando por luz. Passou bilhões de anos em caos, esperando por ordem. Passou bilhões de anos sozinho, esperando por companhia. E então você chegou e o universo finalmente respirou. Você é a resposta que o universo esteve esperando. E agora, como o repouso se torna quase consumidor em sua profundidade, como seus pensamentos se tornam quase imperceptíveis em sua leveza, há uma última imagem para você. Uma imagem que carregará consigo quando acordar. Uma imagem que permanecerá com você através dos dias. Uma imagem que é verdade no nível mais fundamental. Imagine que você está flutuando em um oceano infinito. E esse oceano não é água, é o próprio universo. É tecido vivo do cosmos. E você está flutuando nele não como objeto estranho, mas como parte dele, como uma onda que finalmente reconheceu que sempre foi oceano, como uma gota que finalmente percebeu que sempre foi chuva. E enquanto você flutua, enquanto você descansa, o oceano respira e você respira com ele. O universo se move e você se move com ele. Tudo é um, tudo é movimento sincronizado, tudo é dança e em nenhum momento você esteve separado. Essa é a última verdade que você leva com você para o repouso, que você é, sempre foi e sempre será parte integral e indispensável do universo, que sua existência não é toleria, não é um acidente, não é uma sorte, é necessária, é importante, é essencial. O universo precisa de você. E agora, com esse conhecimento repousando em seu coração como um peso perfeito, há ainda mais algumas verdades que desejam ser compartilhadas com você. Verdades que vão acompanhá-lo mesmo enquanto você dorme. Verdades que vão trabalhar silenciosamente
consciente em seus sonhos. Os pesquisadores de física quântica descobriram algo chamado de não localidade. Basicamente, significa que no nível mais fundamental, tudo está conectado simultaneamente a tudo mais. Não há verdadeira separação, há apenas a ilusão de separação. E isso significa que as pessoas que você ama, aquelas que estão longe de você neste momento, não estão realmente longe, estão conectadas a você através dos filamentos quânticos do universo. Vocês não estão realmente separados, apenas parecem estar em um nível de percepção, mas em um nível mais profundo, em um nível quântico, você está sempre com eles. Você está nunca verdadeiramente separado de ninguém. Há um conceito em cosmologia chamado de problema do horizonte. Basicamente, refere-se a uma aparente contradição em nosso entendimento do Big Bang, mas a solução é elegante, sugerir que no início todo o universo estava em contato perfeito, toda parte conhecia toda outra parte, e depois, conforme expandiu, essa conexão se tornou menos óbvia, mas nunca foi realmente perdida. E você é assim. No profundo de você, em seu núcleo quântico, você está ainda conectado a todo o resto do universo. Você é uma parte de um todo que uma vez era completamente unificado. Você carrega em sua estrutura a memória de unidade perfeita. Os biólogos descobriram algo chamado de epigenética transgeracional. Basicamente, significa que experiências que seus ancestrais tiveram podem afetar sua genética. Traumas que eles enfrentaram podem ser codificados em seus genes, mas também, e isso é importante, sabedoria que eles adquiriram também pode ser codificada. Coragem que desenvolveram também fica. Você não é apenas um indivíduo, você é um repositório de experiência ancestral. E enquanto você dorme, você está acessando essa sabedoria, está conversando com seus ancestrais em nível celular. Seus ancestrais estão ajudando você a descansar. Há um fenômeno chamado de autoconsciência em sistemas complexos. Basicamente, à medida que um sistema se torna mais complexo, em um certo ponto, ele ganha a capacidade de se observar, de se conhecer, de ter experiência subjetiva. E você é o resultado disso. Você é o universo que se tornou tão complexo que pode se observar a si mesmo. O universo ganhou autoconsciência através de você. Você é como o universo se vê, como ele se conhece, como ele sente a si mesmo. Você é o universo em autoconhecimento. Os astrônomos descobriram que há algo chamado de violação de simetria CP. Basicamente, significa que o universo tem uma pequena preferência pela matéria sobre a antimatéria. Se não fosse por isso, matéria e antimatéria se anulariam completamente no Big Bang e nada existiria. Mas essa pequena assimetria permitiu que matéria existisse. E você é feito dessa matéria privilegiada. Você existe porque o universo teve uma pequena preferência por você. O universo escolheu você. Há um conceito em biologia chamado de código aberto. Basicamente, significa que o DNA não é completamente determinístico. Há regiões que podem ser interpretadas de múltiplas formas. Há flexibilidade no código, e isso significa que você não é completamente programado. Há espaço para a liberdade em seu genoma. Há espaço para a escolha. Há espaço para você ser único. Você não é uma cópia. Você é uma interpretação criativa do código. Você é uma obra de arte, não um clone. Os pesquisadores de neurociência descobriram algo chamado de padrão de pré-movimentação de readiness potencial. Basicamente, alguns milissegundos antes de você conscientemente decidir fazer algo, seu corpo já começou a se preparar. É como se houvesse uma parte de você que já sabia o que você ia fazer, uma parte que estava se preparando, e há um profundo conforto nisto. Significa que você tem múltiplas camadas de você, múltiplos níveis de saber. Você não é apenas o que sua consciência consciente sabe, você é mais do que você sabe sobre si mesmo. Há um fenômeno em astrofísica chamado de jato relativístico. Basicamente, quando certos objetos se movem muito rápido através do espaço, ejeta jets de matéria e energia em velocidades quase relativísticas. E há uma metáfora nisto. A energia que você acumula durante o dia, durante momentos de atividade, essa energia precisa de alguma forma ser liberada, precisa ter um veículo. E enquanto você dorme, você está permitindo que essa energia encontre seu jato, está permitindo que seja expressa através dos sonhos, através da movimentação do corpo, através das pequenas tremidas do sono REM. Seu corpo está liberando sua própria energia relativística. Os biólogos descobriram um conceito chamado de predação coevolucionária. Basicamente, predador e presa
evoluem juntos. Um melhora, o outro melhora em resposta. E há uma verdade nisto para você. Os desafios de sua vida, as coisas que o ameaçaram, essas o fizeram evoluir. Essas o fizeram mais forte. Você e seus desafios evoluíram juntos. E agora, neste repouso, você está consolidando essas evoluções. Está integrando essas melhorias. Cada desafio que você enfrentou o tornou mais adaptado para o próximo. Há um conceito em física chamado de princípio da ação mínima. Basicamente, a natureza sempre escolhe o caminho que requer menos ação, menos energia. E há uma sabedoria nisto. Você não precisa estar sempre em máxima ação. Você não precisa estar sempre lutando, sempre se esforçando. Seu corpo conhece o princípio da ação mínima, sabe como fazer as coisas da forma mais eficiente. E enquanto você dorme, você está honrando esse princípio, está deixando as coisas acontecerem do jeito mais fácil, do jeito mais natural. Você está seguindo o caminho de menor resistência, que é também o caminho mais sábio. Os pesquisadores descobriram algo chamado de sincronização circadiana multioscilatória. Basicamente, significa que seu corpo não tem apenas um relógio, tem múltiplos relógios, múltiplos osciladores, e esses múltiplos relógios estão constantemente se sincronizando um com o outro. Seu cérebro tem um, seu coração tem outro, seu fígado tem outro, e enquanto você dorme, você está permitindo que todos esses relógios encontrem seu tempo comum, seu sincronismo perfeito. Você é uma orquestra de cronômetros, encontrando seu compasso. Há um fenômeno chamado de resgate evolucionário. Basicamente, quando uma espécie está em risco de extinção, às vezes uma pequena mudança genética ou ambiental pode salvá-la, pode abrir uma porta, pode criar uma oportunidade. E há uma verdade nisto para você. Você já passou por momentos em que estava perto do limite e ainda assim encontrou um jeito, sempre encontrou. Há resgate em você, há capacidade de escapar, há sobrevivência na sua estrutura. Você é um sobrevivente, está codificado em seu DNA. Os astrônomos descobriram que há algo chamado de nucleossíntese primordial. Basicamente, alguns dos elementos mais leves, hidrogênio, hélio, lítio, foram criados nos primeiros segundos do Big Bang. Todos os outros elementos foram criados em estrelas, e isso significa que você é feito de dois tipos de matéria: a matéria original do Big Bang e a matéria criada em estrelas. Você é uma mistura de primordial e estelar. Você é feito do primeiro momento do universo e da morte de inúmeras estrelas. Você é tanto o começo quanto o fim do universo, misturados em um corpo. Há um conceito em biologia chamado de contingência histórica. Basicamente, significa que o resultado agora depende de todos os eventos do passado. Pequenas mudanças no passado teriam resultado em futuros completamente diferentes. E você é uma manifestação da contingência histórica. Você existe porque de bilhões e bilhões de pequenas decisões e eventos, você é impossível. E ainda assim, aqui está. Você é uma improbabilidade que se tornou realidade. Você é a vitória da improbabilidade sobre a lógica. Os pesquisadores de neuroplasticidade descobriram algo chamado de reconsolidação de memória. Basicamente, toda vez que você recorda uma memória, ela é levemente modificada. Toda vez que você a recobra, você a reescreve ligeiramente. E enquanto você dorme, enquanto você sonha, você está recombinando memórias, está reescrevendo seu próprio histórico, está curador ativo de sua própria narrativa. Seu passado não é fixo. Você está constantemente reescrevendo-o. E agora, enquanto os últimos pensamentos se dissolvem como açúcar em água quente, enquanto sua respiração se torna imperceptível, até mesmo para você, há uma verdade final que merece ser dita uma última vez, de forma mais clara, mais simples, mais nua. Você importa. Não porque você realizou algo, não porque você ganhou algo, não porque alguém disse que você importa. Você importa porque existe. Sua existência é suficiente, é completa, é inteira. Você não precisa fazer nada para merecer estar aqui. Você já merece. Você merecia desde antes de nascer. O universo criou você porque você importa. E agora, deixe tudo ir. Deixe sua mente finalmente se entregar. Deixe seus pensamentos se dissolverem. Deixe seu corpo se aprofundar no abraço do planeta. Deixe tudo que não importa se afastar e deixe apenas o essencial: sua respiração, seu coração, seu ser. Você está seguro, você está em casa, você está exatamente onde precisa estar. E agora, finalmente,
verdadeiramente, profundamente, deixe-se adormecer. Durma sabendo que, enquanto você repousa, o universo inteiro está em vigília por você. As galáxias estão girando, as estrelas estão brilhando, o planeta está respirando. E tudo isso, toda essa imensidão, toda essa máquina cósmica está trabalhando para mantê-lo seguro. Você não está sozinho na escuridão. Você está cercado por bilhões de corpos celestes que o amam e o protegem através de suas leis, suas frequências, suas luzes. Durma bem, que seus sonhos sejam tão profundos quanto o espaço, que seu repouso seja tão completo quanto o próprio universo. E quando você acordar, renovado, curado, transformado, lembre-se disso. Lembre-se de que você é feito de estrelas. Lembre-se de que você é necessário. Lembre-se de que você importa, porque você sempre importará.